Muito bem. Quem percebeu alguma coisa diferente hoje aqui, né? Luciana falou que eu gostei tanto que vai colocar um colchão aqui para me passar a noite. Sabe aquele menino que ganha presente de Natal? Aquele presente que está esperando um ano todo, né? Então, estou igualzinho a esses meninos. Ficou muito bonito, não ficou, gente? Pô, sai até de frente. Ficou? É como eu falo, nós somos pobres, mas nós somos metidos, né? Ficou muito legal. Agora, o problema é que tem gente que dá umas ideias que dá trabalho, né, Andréia? Em vez de dar sossego para a gente, a Andréia já deu uma ideia que eu fiquei desorientado. A gente fazer isso aqui, ó, lá fora, no muro da frente da igreja. Agora, imagina, mexeu com quem estava quieto, né? Eu estava quieto. Mas a ideia é boa, né? Já pensou? Muito bem, queridos. Nós vamos, bem, retornar ao capítulo 3º, né? Infelizmente, diante da quantidade de conteúdo, a ideia central do estudo de Romanos, do capítulo 3º, do verso 21, ela termina no versículo 31. São 10 versículos, mas é muito conteúdo, né? Vamos tentar, nós lemos até a parte A do 25. Vamos tentar fazer uma costura rápida aqui, para que a gente possa junto caminhar e entender a perspectiva do 25b em diante. Quando lá no verso 21 do capítulo 3, faz assim: mas agora, como que concluindo então, diante disso, diante do que eu falei, nós podemos resumir então o capítulo 1º de Romanos até o capítulo 3, verso 20, como uma defesa de Paulo, de uma tese que se dividia em duas partes. Nós estamos com visitante aí, gente, não faz eu passar vergonha não, né? Quando João Paulo vai pensar que nós não sabemos. Quais são as duas defesas de Paulo? Que tantos judeus quanto gregos, como gentios, né? A mentalidade grega, todos são indesculpáveis diante de Deus. O gentio ou o romano, né? A gente explicou bem essa questão do conceito de uma carta enviada para uma igreja que era formada por gentios, não romanos, não judeus e judeus, né? Então, na perspectiva do judeu, a igreja era formada por judeu e gentio. Na perspectiva do romano, a igreja era formada por romanos e bárbaros. Você vê a confusão dentro da igreja. Bem, Paulo mostra que os homens, os que não são judeus, são indesculpáveis diante de Deus por dois motivos. Porque, primeiro, que a natureza faz o quê? Manifesta a glória de Deus, né? E os atributos de Deus são visíveis na natureza. Então, eles não poderiam adorar, né? Nós vimos aí as consequências da idolatria na vida do homem. E também que todo ser humano tem o quê? Um negócio que chama consciência, né? E que quando a gente faz alguma coisa errada e a nossa consciência nos acusa, aquela acusação vira lei para a gente. Já o judeu, ele fala assim: você tem mérito, você tem vantagem, ser judeu tem. Quais são as vantagens de judeu que ele põe aqui na carta de Romanos? A lei, os profetas, a descendência de Jesus, né? Então, tudo isso, Moisés, tudo isso. Mas isso é suficiente para a salvação? Não. Então, ele faz toda essa defesa que nós vimos detalhadamente, ele fala assim: mas agora, quer dizer, diante disso, que nenhum nem outro podem ser salvos, o que acontece? Estamos sem esperança? Ele fala assim: não. Se manifestou a justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus, meus irmãos? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a justiça de Deus. E ele fala que tanto a lei quanto os profetas testemunham dessa justiça de Deus. E ele fala então que, como todos nós pecamos, nós estamos o quê? Destituídos do quê? Da glória de Deus. O que é ser destituído da glória de Deus?
É perder a salvação, mas nós fomos criados o quê? Nós fomos criados o quê? Não, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando o pecado entrou na história da humanidade, o que nós falamos aqui do termo que o pecado contaminou essa criação de Deus, deformou, e nós deixamos de refletir a glória de Deus em função dos nossos pecados. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, como que foi feito então? Aqueles que creem em Cristo Jesus, e nós introduzimos o conceito aqui de fé. Fé é sinônimo de obediência, muito bem, né? E nós vimos a diferença de fé, de crer sem obediência. Até os demônios creem, nós lemos no texto de Tiago. E aí ele fala que o sacrifício para propiciação. O que é sacrifício para propiciação? Lá na Arca da Aliança existia uma tampa da Arca da Aliança. Essa tampa, qual é o nome dessa tampa? Propiciatório. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá, fazia aspersão de sangue para a remissão do seu pecado e depois para a remissão do pecado do povo. Nós lemos o texto lá de Levítico, capítulo 16. Agora, em Cristo Jesus, o sangue dele foi a propiciação. É como se Deus pegasse o sangue do seu filho e aspergisse sobre a tampa da Arca da Aliança, falando assim: o preço do pecado da humanidade foi pago. Então a justiça de Deus se manifestou. Porque Deus, como justo, nós falamos até sobre a questão da justiça generosa. Deus, como justo, ele falou assim: olha, o que tinha que ser pago em função do pecado da humanidade foi pago. Como? Em Cristo Jesus. Então, fizemos um resumão rápido, né, do que nós vimos semana passada, para a gente continuar. Põe aí para nós, verso 25. Deus o ofereceu. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer só a leitura até do 21 ao 25, para a gente pegar todo o raciocínio. Vamos fazer a leitura direta, tá? Sem parar. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, né? Eu não falei isso agora no resumo. Justificados é o quê? Declarados o quê? Sem culpa por Deus, né? Declarados que a culpa que existia sobre nós não existe mais, ok? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu, quer dizer, ofereceu a Jesus, como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Né? Então, nós paramos aqui. Falamos da justiça de Deus, né? Que a justiça de Deus foi cumprida em Cristo Jesus. Continuando. Em sua tolerância, tolerância de quem? Hein? De Deus. Então, em sua tolerância, ou na tolerância de Deus, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Gente, isso aqui é difícil. Por isso que eu parei. Olha só, o que Paulo está falando aqui?
Para e pensa um pouquinho. Em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quer dizer, Deus deixou impune o pecado, mas Deus não é justo? Ninguém quer dar opinião nenhuma? Pulamos? Continuamos? Olha só, gente. Quando você é pai, né? A maioria aqui é pai. Tem uns que estão na fila, né? Tem uns casais aí que estão na fila. Quando a criança faz a primeira coisa errada, você já corrige a criança? Você não tem tolerância com a criança? Você tem A gente não tem tolerância? Ou você chega já dando uma chinelada na criança na primeira vez que ela faz? É assim, Cíntia? Não. A gente corrige os filhos da gente, mas a gente tem uma tolerância. O que Paulo está falando aqui? Deus tolerou o pecado da humanidade até um determinado tempo. Que tempo é esse? Que é chamado na Bíblia como? Na plenitude do tempo. Vamos ver aí Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 4, perdão. A partir do verso 1. Olha que interessante, meus irmãos. Isso aí é fundamental para a gente entender o que a gente chama na Bíblia, na teologia, de revelação progressiva de Deus para a humanidade. Eu estou falando na Cíntia porque a Laurinha está aqui. A Laurinha tem 3, né? Você explica genética para a Laurinha? Né? Não adianta nem para ela, nem para mim. Né? Mas tem coisas que a Laurinha não consegue entender com 3 anos. Não é verdade? A Laurinha vai crescendo e vai aumentando o conhecimento, vai aumentando a maturidade para que ela possa compreender as coisas. Não é assim? Olha só que interessante como é que Paulo, quando escreve a carta à igreja na Galácia, ele se apropria da mesma ideia dessa tolerância e explica aqui para a igreja na Galácia. Diz assim: digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, e a gente tem que entender, meus irmãos, que especificamente a igreja da Galácia era uma igreja praticamente só de gentios, só de cultura grega. Você não pôs, não? Desculpa. Gálatas capítulo 4, a partir do verso 1, perdão. 4:1 até o 7. A gente tem que entender que a igreja na Galácia era uma igreja essencialmente de origem grega, de pensamento grego. O que aconteceu? Na igreja foi invadida por judeus que começavam a falar assim: olha, Jesus salva, mas, nós já falamos aqui para os irmãos, qualquer pessoa que falar que Jesus salva, mas precisa de mais alguma coisa, não serve para nós. A mensagem é cristocêntrica. Nós entendemos que em Cristo o sacrifício dele foi suficiente para a redenção de toda a humanidade e eficaz para todo aquele que o confessa como Senhor e Salvador de sua vida. Ok? E eles começaram: não, Jesus salva, mas você, para ser crente, um homem tem que circuncidar, você tem que obedecer o sábado, você tem que obedecer às festas judaicas, porque Jesus é judeu. E começou a criar uma confusão incrível dentro da igreja gálatas. E aí Paulo escreve essa carta, a carta aos Gálatas, e a igreja dividiu. E Paulo escreve a carta aos Gálatas para resolver esse problema. Olha a perspectiva dele, quando ele fala assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, e no conceito grego, olha, é interessante como é que a cultura de 2000 anos distante era totalmente diferente. A criação dos filhos era dado ao escravo. O escravo comprado, né, ele criava os filhos, era o tutor, ele era o aia do filho.
E ele tinha autoridade com o filho. Ele, por exemplo, a Cíntia contrata alguém para criar os meninos. A Cíntia e o Douglas têm autoridade sobre o tutor, mas a autoridade do tutor sobre os meninos é do tutor. Entendendo isso, a gente vai entender o restante do texto. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, porque o escravo manda no herdeiro, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai, quando o pai determina assim, não, a partir de agora você é adulto. Inclusive, quando, infelizmente, nem tudo dá para traduzir do jeito que o original tenta passar a ideia. Quando a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus, a maioria das vezes no grego é filho adulto. Porque é o filho que você não está mais sobre a tutela de um senhor, de um escravo sobre ele. E na maioria das vezes, quando fala assim, vocês são filhos de Deus, deveria ser acrescentado esse conceito, são filhos adultos, são filhos que têm liberdade, que têm responsabilidade por seus atos, não estão mais sobre a tutela de alguém. Versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, nós, ele está falando a humanidade, né? Nós, antes de Cristo, estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, quando Deus falou assim, está na hora, Jesus pode cumprir o plano para a restauração da humanidade. É isso que ele está falando. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E aqui mais uma vez, filhos adultos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Incrível. Queridos, o que o texto bíblico está falando, que a gente pode mostrar para os irmãos aqui, que o sangue derramado em sacrifício, ele não apagava os pecados, ele cobria os pecados. Olha a diferença que há do sacrifício de Cristo Jesus. Enquanto o sangue do sumo sacerdote tinha a função de cobrir os olhos, uma figura, por favor, né? Uma linguagem de figura, né? Cobrir os olhos de Deus para os pecados, para que Deus assim os perdoasse. Não, o sacrifício de Jesus, na plenitude do tempo, não faz mais isso. O que Jesus faz? Apaga os pecados, ele paga o preço do pecado da humanidade. Olha aqui, por isso que ele fala, em sua tolerância, é como a gente falou a Cíntia falou, eu falei sobre a Cíntia na criação da Laurinha. Em sua tolerância, a gente espera alguma coisa, Deus esperou até a plenitude do tempo, para que no momento certo, a humanidade tivesse condições de receber a mensagem do Evangelho. Enquanto isso, o sangue de bodes e de cordeiros cobria o pecado do povo em relação aos olhos de Deus. Mas em Cristo Jesus não. O preço do pecado foi remido. Por isso que ele usa a palavra remido, que é o ato de libertar o escravo. É incrível, né, a profundidade do texto, né, gente? A gente muitas vezes, uma leitura despretensiosa, não percebe isso. Então, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, porque eles só estavam sendo cobridos pelo sangue de bodes. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para aí. Jesus Cristo foi ao mesmo tempo justo, aliás, Deus foi ao mesmo tempo justo, por quê? E justificador.
Porque ele é ao mesmo tempo justo e justificador. São duas coisas distintas. Eu paro assim, meus irmãos, porque quando eu paro e espero que os irmãos estejam pensando, né, a minha esperança é que a cabeça da gente pensando, a gente vai chegando a uma conclusão. Justo porque ele cumpriu o preço que ele estabeleceu para a remissão do pecado. Sem derramamento de sangue, não há o quê? Ok? E justificador. Por que ele é justo? Porque ele cumpriu. Cumpriu em quem? Na humanidade? Em Cristo Jesus. Ok? E por que ele é justificador? Porque ele outorga, ele dá, ele adota aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, o quê? O título de justificado, que nós vamos ver bem detalhado a partir do capítulo 5. Por meio da fé. Por meio da fé. Mas isso é de graça. É um conceito bastante profundo, meus irmãos. Exatamente. Nós vamos entrar agora. Olha só, se fosse por mérito, olha só o verso 27. Onde está o motivo da vanglória? Né? Onde está? Na João Ferreira de Almeida, uma palavra super comum, né? Jactância. Né? Para a maioria, falar assim, jactância, você fala assim, é de comer? Né? Jactância é vanglória, orgulho. Onde está o motivo da glória? De vanglória, de orgulho, da jactância. Ele responde, é excluído. Por que é excluído? Porque se a lei fosse caminho de salvação, um homem salvo poderia falar o quê? Ter orgulho. Olha, eu sou tão bom que eu me salvei, porque eu obedeci à lei. E aí, meus irmãos, entra o primeiro grande aspecto que devemos guardar em nossos corações, que muitas vezes nós respeitamos alguns movimentos cristãos que advogam de forma diferente, mas eu, sinceramente, acredito sem muita base bíblica, a questão do crente perder a salvação. Presta bem atenção aqui comigo. Se você afirma que você pecou, perdeu a salvação, aí como é que o pessoal ensina? Você ora, confessa, você ganhou a salvação. Quê? Fica de banco. Se você pecou, perdeu. Confessou, ganhou. Pecou, perdeu, confessou, ganhou, pecou, perdeu. É essa confusão. Com quem está o controle da salvação? Na mão de quem? Da pessoa. Ela pode se orgulhar. Eu restituí a minha salvação. E não há nenhum mérito em nossa salvação. O mérito está em quem, meus irmãos? No sacrifício de Jesus Cristo, que de forma graciosa se ofereceu para que se cumprisse a justiça de Deus. E Deus atribui, Ele imputa, Ele nos dá de forma graciosa, por meio da fé, essa justiça de Cristo em nossas vidas. E nos torna filhos, adultos, autônomos, capazes de adorar a Deus. Olha que coisa maravilhosa. E aí Paulo, escrevendo essa parte diretamente para os judeus, fala assim, povo judeu, onde está o motivo da vanglória? É excluída. Baseada em que princípio? Nós já vimos que a lei é impossível de salvar um homem. Por que a lei é impossível de salvar um homem, queridos? Porque ela é imperfeita? Não, a lei, nós vimos no capítulo 7, do próprio livro de Romanos, 7:21, que a lei é o quê? Perfeita, boa, santa. Então, se ela é isso tudo,
Por que que ela impede que ela nos conduza à salvação? Porque todos nós pecamos. É impossível, então, ter orgulho de cada um de nós, crescer dentro de nós esse sentimento de orgulho por causa da nossa salvação. O nosso sentimento não pode ser de orgulho, mas sim de adoração a Deus. Porque eu estava morto em meus pecados, eu estava condenado por causa dos meus pecados, a ira eterna de Deus sobre as minhas vidas, mas Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, enviou Jesus para que se cumprisse a justiça de Deus, que deveria recair sobre mim, recaiu sobre o seu Filho, que sem pecado morreu na cruz em nosso favor. Onde está então a vanglória? Onde está o orgulho? Onde está a jactância? Baseado em princípio, na obediência à lei, nós vimos que a lei, né, no versículo 21, no começo do nosso raciocínio, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus independente da lei. A lei não serve. Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. E aí, retomando o conceito que fé não é simplesmente, não acredito. Fé, ela é algo que nasce no coração da gente e que a gente fala assim, eu acredito todo o meu coração e eu me submeto ao governo de Deus sobre a minha vida. Acreditar? Acredito no caráter de Deus. Acredito, eu entendo o tamanho do amor, da graça e da misericórdia de Deus e eu me submeto a essa perspectiva de ser resgatado do império das trevas e ser transportado para o reino maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Caminhando. Onde está a vanglória? Excluída. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Ele está aqui repetindo o conceito para a igreja em Roma. Quer dizer, você foi justificado. Nós explicamos que Paulo se apropria de um termo jurídico romano, quando alguém ia ser julgado num tribunal romano, se ele era considerado inocente, ele ganhava uma plaquinha, falando que ele era inocente. E nessa plaquinha, qual que era o nome dessa plaquinha? Justificado. Paulo se apropria do conceito jurídico romano, aplica dentro do conceito da igreja, que eles entenderam. Quer dizer como se Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, mesmo eu sendo culpado, eu me torno inocente, porque Deus me deu a plaquinha, porque Cristo pagou o preço que eu deveria pagar. Então, somos justificados, mas essa justificação é pela fé, é através da fé, independente da obediência à lei. Como nós vimos, esse texto, meus irmãos, olha que interessante, ele fala 5 vezes o termo lei e 7, depois vocês contam aí, o termo fé. É o ápice de uma caminhada que vai até a parte final do capítulo 7 aí, quando ele muda de perspectiva a carta aos Romanos, é essa caminhada da questão da fé, da justificação, ele tá lançando o alicerce para trabalhar isso aí mais para frente com mais cuidado. 5 vezes lei, 7 vezes fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? É quase uma pergunta provocativa. Né? A gente chama de pergunta retórica. Porque o judeu ficava meio, como quem diz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque se ele falar que Deus é Deus só dos judeus, quem criou os gentios? E se ele falar que Deus é Deus dos dois, em Deus não há parcialidade. Olha só como é que Paulo
né? Só inspirado pelo Espírito Santo mesmo para escrever dessa forma. Deus é Deus apenas dos judeus? Vamos ler Isaías 45, 21 a 25. Olha o que o povo de Israel sabia de cor e salteado. Isaías 45, 21 a 25. Diz assim: declarem o que deve ser, apresentem provas. É isso mesmo? É isso mesmo. Que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra. A expressão de que, através de Israel, todas as nações seriam abençoadas. Pois eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, lembra disso? Quando Paulo se apropria disso, em Filipenses capítulo 2, todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Dirão a meu respeito, somente no Senhor estão a justiça e a força, todos os que odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor, todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exaltarão. Queridos, olha a forma que Paulo tenta trabalhar dentro da igreja, que havia essa divisão de que os judeus eram melhores que os romanos. Ele fala assim: Deus é Deus apenas dos judeus, no versículo 29. Ele não é também o Deus dos gentios? E o texto é claro que Deus é Deus de todas as coisas. Ele criou todas as coisas, tanto os judeus quanto os gentios. Sim, dos gentios também, visto que só existe um só Deus. E aí ele joga a pá de cal final, né? Que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. O que ele está falando aqui? Os judeus e os não-judeus. Meus irmãos, mesmo quando os judeus defendiam de forma tão ferrenha a questão da circuncisão, da obediência à lei, da observância do sábado, da observância das festas, lá atrás, muitos anos antes de Jesus, em Jeremias 9:25, diz Jeremias, põe aí para nós, 9:25. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados. Olha que incrível, meus irmãos. Apenas no corpo. Não são circuncidados aonde? No coração. Deus falou que a circuncisão, muito mais do que um sinal exterior, era a representação externa de um relacionamento com Deus que nascia onde? No coração. Então, os judeus sabiam disso, né? Pela fé justificará os circuncisos e os circuncisos. Anulamos, então, a lei pela fé? Né? Quer dizer, será que a fé, então, suplanta a lei? Será que a fé anula a lei? É essa a pergunta. Anulamos, então, a lei pela fé? E aí, a resposta, se a gente não lesse o texto bíblico, aparente parece que é, mas não é. Ele fala assim: de maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Por que, meus irmãos, parece haver uma contradição? Que confirmamos a lei. Ao contrário, o sacrifício de Jesus não anula a lei.
Eu achei bacana o Felipe agora. O Felipe fez assim, com quem disse, não sei, pastor. É isso mesmo, né, Felipe? É melhor isso do que falar bobagem, né? É porque você tem que entender, cada um de nós, que Cristo cumpriu a lei. Por que o sacrifício dele tem valor na cruz do Calvário? Porque ele não cometeu nenhum pecado. Ele cumpriu integralmente a lei de Deus. Quando ele se oferece na cruz do Calvário, ele pode falar assim: o meu sacrifício tem valor para o João Marcos, que é cheio de pecado, porque eu cumpri a lei. Eu posso pagar o preço em favor de toda a humanidade, porque em mim não há pecado algum. Então Cristo, ao invés de anular o pecado, ele faz o quê? Anular, perdão, a lei. Ele cumpre a lei, e o sacrifício dele, então, renova um relacionamento com Deus, e nós, então, o que nós chamamos de uma nova aliança com Cristo. Nós já não estamos mais sobre o peso da antiga aliança. A nova aliança, ela é focada, centrada em Cristo, nosso alvo. Ele é o centro, a Ele adoramos, a Ele servimos. Queridos, é mistério entendermos que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é suficiente para a redenção de toda a humanidade. Mas ele é eficiente naqueles que com fé confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Ok? Encerramos o capítulo 3º, ficamos um mês no capítulo 3º. Vamos ver quanto tempo nós gastamos no 4º, mas é muito interessante o 4º. Fala sobre Abraão, espetacular. Como eu costumo brincar, melhor que o 13º, o capítulo 4 que nós vamos estudar. Tá ok? Na hora certinha, deu certinho. Hoje não extrapolei o horário. Muito obrigado pela presença dos irmãos, que Deus os abençoe. João Paulo, Deus te abençoe rica e poderosamente. Sua presença aqui alegra o coração dessa igreja. Espero que o irmão possa voltar outras vezes. Queridos, vamos nos colocar em pé para encerrar o nosso culto. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, obrigado, ó Pai, pelo privilégio que temos em Cristo Jesus de nos tornarmos teus filhos, ó Pai. O Senhor nos adotou, o Senhor nos amou de tal forma que enviou Jesus para pagar o preço do nosso pecado. E nós declaramos com fé que Senhor Jesus é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós confessamos e confessamos com todo o nosso coração, ó Pai, que o nosso coração está voltado para o Senhor em adoração, porque em Cristo Jesus nós temos o privilégio de fazer parte da família do Senhor. O Senhor é o nosso Pai. Nós queremos que a ação do Teu Santo Espírito molde o nosso caráter, a cada um de nós aqui, ó Pai, a começar em mim, para que possamos ser cada vez mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, obrigado pela Tua palavra, pela riqueza e profundidade da Tua palavra que o Senhor nos deu de forma tão graciosa. Muito obrigado. Nós Te louvamos. Abençoe aqueles que estão enfermos, abençoe o nosso irmão Warley, ó Pai. Dê a ele esta noite, ó Pai, uma noite de repouso, para que a recuperação dele seja plena. Guarde os corações de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Nos dá uma noite de descanso. Oramos agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.